Pessoal, o que da nossa organização urbana, da nossa vida na cidade, o que isso tem a ver com com o nosso racismo? O que isso tem a ver com funcionamento econômico? E o que isso tem a ver o funcionamento urbano determinado economicamente, por que isso não se resolve com medidas como revitalizar a favela, gerar emprego? Por que isso não se resolve? Vou pegando esse livro aqui, um texto desse livro aqui, ó, David Harvey, Os Sentidos do Mundo. Ele está falando o seguinte, de uma crise urbana que algumas cidades dos Estados Unidos sofreram nos anos 60, formação de guetos, de espaços, territórios nas cidades ocupados por pobres, negros, trabalhadores. Isso gerando um descontentamento social. Os próprios ocupantes dos guetos querendo políticas públicas para melhorar suas condições. Surgiu uma escola de sociologia em Chicago, que é chamada Escola Sociológica de Chicago, que quis explicar a formação dos guetos como da seguinte maneira: ela entendeu que as cidades, em geral, elas têm uma mesma forma, uma mesma estrutura. Estruturas circulares de anéis para mais largos, chegando para anéis mais estreitos, e todos os anéis, então, tendo o mesmo centro. No centro, geralmente ficam as atividades produtivas, ficam o comércio, a produção, escritórios. No anel, no primeiro anel que circunda o centro, geralmente ficam os trabalhadores, pobres, pessoas que não podem gastar muito com o transporte. Agora, aqueles que têm dinheiro, geralmente os donos dos escritórios, dos negócios, eles estão nos anéis mais separados do centro. Eles não têm problema em gastar com o transporte para se locomoverem até o centro, e eles preferem morar em lugares mais afastados e terem mais espaço. Enquanto os trabalhadores que moram no primeiro anel ficam naquela área ali. Geralmente os aluguéis são muito caros, mas as famílias dividem espaço com outras famílias e acaba para conseguir pagar os aluguéis. Então a Escola Sociológica de Chicago, ela não explica por que surgem os guetos. Aquele primeiro anel seria um gueto, é um gueto. Não explica a formação dos guetos, ela só descreve a organização dos grupos étnicos de classe. Ela não fala de classe, fala de renda, né? E também funcionais, cada um com sua função, a organização deles na cidade. Ela só descreve a Escola Sociológica de Chicago. Ela não explica. Para explicar, quem explica? Quem explica é aquele que precisa. Para explicar, é preciso de uma visão nova, de ver aquilo que os outros não estavam vendo. Marx foi um que viu o funcionamento econômico da forma como ninguém viu, a mercadoria de uma forma como ninguém viu, e o Engels viu a estruturação urbana de uma forma inédita.
Engels viu que essa divisão de grupos na cidade, a espacialização, a organização, a situação urbana dos diferentes grupos, respondia a uma concorrência no uso do solo. Para para os trabalhadores ocuparem aquele círculo mais próximo do centro, eles tinham que, para eles poderem usar aquele solo, eles tinham que entrar numa concorrência. Eles tinham que pagar por aquilo, eles tinham que participar de um mercado de compra e venda, de oferta e demanda. O valor dos aluguéis é regulado pelo mercado. E eles têm dificuldade de pagar, muitas vezes, o valor dos aluguéis. Muitas vezes não conseguem dar conta de morar naquelas áreas próximas do centro, mesmo essas áreas sendo muito degradadas. Então eles acabam tendo que, às vezes, se mudar para uma área mais afastada. Muitas vezes eles perdem na concorrência a ocupação dessas áreas próximas do centro para quem tem dinheiro, que investe ali, revitaliza. E aí os trabalhadores têm que morar mais afastados, gastando mais com o transporte ou indo a pé. Então o mercado, a oferta e a demanda é que organiza o uso do solo, onde os grupos vão se situar na cidade. Olha só essa citação do Engels aqui, que está no livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Tá. Olha só. Manchester tem em seu centro um bairro comercial bastante grande, com cerca de 1,5 milha de comprimento e outro tanto de largura, composto quase exclusivamente por escritórios e armazéns. Nele praticamente não existem moradias, e por isso à noite fica vazio e deserto. Nessa zona há algumas ruas grandes que concentram o tráfego, e o térreo das edificações é ocupado por lojas luxuosas. Aí se encontram uns poucos pavimentos superiores habitados, e nela reina, até alta noite, uma certa animação. Ele está falando de uma região central, onde ocorre o comércio e é servida por vias de circulação. Excetuada essa zona comercial, toda a Manchester propriamente dita não é mais que um único bairro operário que, com uma largura média de 1,5 milha, circunda como um anel a área comercial. Então a chamada Manchester realmente é um anel em volta desse centro. E esse anel é ocupado pelos operários. A alta e a média burguesia moram fora desse anel. A alta burguesia habita vivendas de luxo, ajardinadas, mais longe, por onde corre o ar sadio do campo, em grandes e confortáveis casas, servidas a cada 15 ou 30 minutos por ônibus que se dirigem ao centro da cidade. A média burguesia vive em ruas boas, mais próximas dos bairros operários. Então tem a alta burguesia mais afastada, a média burguesia mais próxima. O curioso é que esses ricos representantes da aristocracia do dinheiro podem atravessar os bairros operários, utilizando o caminho mais curto para chegar aos seus escritórios no centro, sem se aperceber que estão cercados por todos os lados pela mais sórdida miséria. Então está falando que a alta burguesia que mora afastada, para chegar ao centro, ela atravessa os bairros operários e nem percebe a miséria que está ali.
De fato, as principais ruas que, partindo da Bolsa, deixam a cidade em todas as direções, estão ocupadas dos dois lados por lojas da pequena e da média burguesias, que têm todo o interesse em mantê-las com um aspecto limpo e decoroso, de forma que sempre dão conta de esconder dos ricos senhores e de suas madames de estômago forte e nervos frágeis a miséria e a sujeira que são o complemento de seu luxo e de sua riqueza. Na Escola Sociológica de Chicago, essa organização da sociedade, essa estrutura é mantida, segundo os teóricos dessa escola, como através de uma ordem moral. As pessoas tinham uma solidariedade, os grupos funcionavam um em relação aos outros, se mantendo nas suas posições, cada um por uma ordem moral superior. Aqui a gente está vendo que não é bem assim. A elite, ela tem uma indiferença com relação aos pobres. Sei perfeitamente que essa disposição urbana hipócrita é mais ou menos comum a todas as grandes cidades. Também sei que os comerciantes varejistas, pela própria natureza de seu negócio, devem ocupar as ruas principais. Sei igualmente que nessas ruas, em toda parte, encontram-se edificações mais bonitas que feias, e que o valor dos terrenos que as rodeiam é superior ao daqueles dos bairros periféricos. O anel mais próximo do centro, o aluguel ali é muito alto. Entretanto, em lugar nenhum, como em Manchester, verifiquei tanta sistematicidade para manter a classe operária afastada das ruas principais. Tanto cuidado para esconder delicadamente aquilo que possa ofender os olhos ou os nervos da burguesia. E, no entanto, em Manchester, a urbanização, menos ainda que em qualquer outra cidade, não resultou de um planejamento ou de ordenações policiais. Operou-se segundo o acaso. Essa estrutura urbana acontece em várias cidades, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em que a concorrência pelo uso do solo causa um desequilíbrio. Faz com que os trabalhadores ocupem as zonas mais próximas do centro, que são áreas, primeiro anel, de aluguel caro, e eles se acumulam ali, se aglomeram ali para viverem perto do trabalho, e acaba que esses lugares são vistos pela sociedade como lugares focos de doença, e realmente tem doença proliferando ali. A gente tem um exemplo nosso aqui no Rio de Janeiro, no começo do século passado, o desmonte dos bairros operários próximos do centro, porque eram vistos e realmente tinham foco de febre amarela e outras doenças. E, atualmente, os bairros operários não são vistos como foco de doença, mas como foco de desordem moral, como banditismo, lugares de bandido. O Engels, isso acaba gerando um desequilíbrio no uso do solo. Você tem áreas muito adensadas, enquanto aqueles que têm dinheiro moram em áreas mais espaçadas, menos populosas. Essa é um desequilíbrio produzido pelo sistema concorrencial. Então é preciso atuar. Não adiantam políticas que tentem resolver esse desequilíbrio de moradia, políticas que partam do princípio de que o pobre precisa de mais transporte para chegar ao seu destino. Por quê? O mercado, ele sempre vai produzir o desequilíbrio. Se você não desmontar o mercado, ele sempre vai produzir o desequilíbrio, e não por vontade dos especuladores, mas pelo seu próprio funcionamento. Porque, veja só,
Se um anel próximo do centro está com aluguel alto, mas as áreas urbanas estão degradadas, o que fazem os bancos? O que fazem os investidores? Eles investem naquele espaço urbano, fazendo ele se valorizar. Quando ele se valoriza, acaba que, comparativamente, os prédios de moradias se desvalorizam. O preço dele, o valor deles diminui. E aí, ao diminuir, os bancos compram, os investidores compram, tirando os operários dali. Não é que o valor diminui e fique próximo e fique impossível para o trabalhador pagar. É que a área fica urbanizada, ela cresce tanto que proporcionalmente o valor do aluguel diminui, mas continua muito alto, obviamente, para o trabalhador pagar. E aí o trabalhador tem que sair dali, porque o banco vai lá e compra aqueles prédios, modifica eles para eles estarem conforme a área, a região reurbanizada. E aí ali dos novos prédios são feitos escritórios públicos, privados, lojas, e os trabalhadores vão para mais longe. Eles vão para uma área que também vai ficar muito populosa, desvalorizada. E aí, quando for necessário de um novo centro de lojas e de escritórios, vão fazer de novo um investimento na região, o encarecimento dos aluguéis, a compra das habitações pelos investidores e a derrubada dos prédios e a feitura de lugares voltados para o comércio e para a administração. Então, por isso que isso não depende da vontade, uma vontade perversa do capitalista. Isso é o próprio funcionamento do mercado que leva a isso. Para resolver isso, você tem que desmontar o mercado. O uso do solo urbano não pode ser regulado pela concorrência. Não pode, o valor, as habitações, elas são mercadorias. Elas têm valor de uso e valor de troca. Quando você está numa situação de concorrência, você está preocupado com o valor de troca. E você deixa o mercado regular os preços das coisas. Acaba que o valor de uso fica desconsiderado. Inclusive você tem nessa franja do centro muitos lugares, muitas habitações vazias. Você tem esse paradoxo, habitações vazias e pessoas ocupando lugares muito adensadas também ali. Porque o preço ele só pode ser estabelecido pelo mercado quando há escassez. A falta de moradia produzida, então a falta de mercadoria, então o vendedor consegue estabelecer seu preço de aluguel. Então, o que é preciso fazer? Começar a considerar a habitação como devendo ser controlada pela sociedade. As habitações, o valor de uso delas tem que ser mais considerado do que o valor de troca. Tem que se tirar as habitações do valor de troca e considerá-las pelo valor de uso. Aí você vai me dizer, mas elas precisam ser pagas, o preço das construções tem que ser pago. Mas já foram pagas, as habitações coletivas já foram todas pagas. O que se paga hoje em dia são as taxas de manutenção. Só isso, elas já estão pagas. Então é preciso, para resolver o problema habitacional, tirar essas unidades habitacionais do mercado e considerá-las pelo valor de uso social. Teoricamente, isso é uma saída não liberal. É uma saída anticapitalista, uma saída revolucionária, no sentido de ser anticapitalista. O racismo, a indiferença,
a violência, elas são menos produzidas pelas vontades individuais e são mais determinadas pelo funcionamento econômico, que separa as pessoas, especializa as pessoas e os lugares, os coordena no mercado de compra e venda, em que os valores de uso, as qualidades do trabalhador, são todos desconsiderados. E as coisas são medidas pelo aquilo que eles têm de equivalente, pelo valor de troca. E aí então se especula com habitações que poderiam servir às populações mais pobres. Mas para se manter isso, a ordem como se está, se pensa que uma ordem moral superior rege esse funcionamento, então não posso tocar. O Brasil tem uma solidariedade, a gente tem uma solidariedade, né? Nós somos cordiais, solidários e não mexemos na nossa ordem social que estrutura o racismo e a indiferença. Obrigado.